Ricardo tinha 34 anos quando tudo começou. Morava sozinho em um apartamento pequeno, no 6º andar de um prédio antigo, mas bem cuidado. Era uma rotina simples: trabalho, voltar para casa, jantar, televisão ligada só para quebrar o silêncio. E foi justamente o silêncio que mudou. Na primeira noite ele estava deitado no sofá, assistindo algo sem realmente prestar atenção, quando ouviu toque, 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 passos. Leves, descompassados, vieram do corredor atrás dele. Ricardo achou que fosse o vizinho, ou apenas o barulho da estrutura do prédio. Nada estranho. Na segunda noite, o som voltou, mas dessa vez, mais perto, mais lento e deliberado. Passos que não andavam aleatoriamente. Pareciam seguir o ritmo da respiração dele. Ele pausou a TV, ficou em silêncio. Os passos pararam. Ele se levantou e olhou o corredor. Vazio. Na terceira noite, ele já esperava, e os passos vieram. Desta vez pararam imediatamente atrás dele. Ricardo sentiu algo diferente, uma pressão no ar, como se o ambiente ficasse mais pesado. Ele não se virou. Algo dentro dele dizia que virar seria um erro, mas o silêncio atrás dele era pior do que o medo. Ele se virou, nada. O corredor estava limpo, claro, normal. Mas o ar continuava denso, pesado, como se alguém tivesse permanecido ali, mesmo sem corpo. As noites passaram e o som se tornou rotina. Sempre atrás dele. Nunca na frente, nunca de lado. Sempre no ponto cego. E sempre, quando ele estava distraído, lavando louça, no banho, escovando os dentes. Sempre parando antes de aparecer, até que uma noite, Ricardo decidiu fazer algo diferente. Ele não se virou. Ele permaneceu imóvel, de olhos abertos, respirando devagar, e percebeu uma coisa: o som não vinha do chão. Ele vinha da parede, como se estivesse dentro dela. Racha atrás dela. A partir desse momento tudo mudou. O apartamento começou a parecer menor, o corredor mais longo, as sombras mais densas. O espelho da sala começou a refletir frações de segundo atrasadas. Ele levantava o braço e o reflexo demorava a acompanhar. E às vezes, o reflexo piscava quando ele não piscava. As fotos dentro dos porta-retratos começaram a ficar levemente tortas, mas ele não se lembrava de tocá-las, e os passos, agora, não paravam mais. Eles ficavam ali, permanentes, como se algo estivesse sempre parado atrás dele, respirando. Uma madrugada, Ricardo acordou com um sussurro. Não era uma voz clara, era mais um sopro quente, muito perto da orelha. Não olha. Ele ficou completamente imóvel, o corpo rígido, o coração quase saindo pela boca. O ar atrás dele tinha temperatura. Ele conseguia sentir. E os passos não estavam mais no corredor, estavam no quarto, atrás da cama. Todas as noites seguintes foram piores. Ele começou a andar pelos cantos da casa e parava. Ficava parado, esperando o som. E ele sempre vinha, como se estivesse brincando, como se soubesse. Até que Ricardo decidiu instalar uma câmera. Uma câmera simples, daquelas de segurança virada para o corredor. Ele deixou gravando a noite inteira. Dormiu mal, mas dormiu. Na manhã seguinte, ele fez café, sentou na mesa e assistiu às gravações. No início, nada. Apenas o corredor vazio, luz fraca, silêncio. Até que, às 02h47 da manhã, Ricardo apareceu saindo do quarto, sonolento, caminhando devagar. E então, algo apareceu atrás dele. Não era um corpo, não tinha forma. Era apenas uma distorção no ar, como se a realidade estivesse tremulando. A câmera não conseguia focar direito.
Era como olhar para o calor subindo do asfalto. Mas estava atrás dele, exatamente a um passo, seguindo, sempre. Ele levou a mão à boca, quase deixou o copo cair. Mas o pior, ainda não tinha vindo. Ele puxou a gravação mais para frente, 03:12 da madrugada. Ricardo aparece parado no meio do corredor, de frente para a parede, sem se mexer. E então, a distorção começa a se aproximar do corpo dele. Não ao contrário, ela não vinha de fora. Ela vinha, de dentro dele, como se estivesse saindo, pela coluna, pela cabeça, pelo peito. E então, ela entra novamente nas costas dele. A câmera quase perde o foco, mas dá para ver, dá para sentir. Ele pausou o vídeo, suas mãos tremiam. E foi nesse momento que ele ouviu os passos, atrás dele. Ele estava sozinho na cozinha, mas o som estava ali, presente, lento, pesado. Toque, toque, muito perto. Ele entendeu. Eles nunca vinham de fora, nunca estiveram no apartamento. Eles moravam nele. Dentro da própria cabeça. Ou talvez dentro do que estava usando o corpo dele. E pela primeira vez, ele decidiu não fugir, não se virar, não se mexer. Apenas sussurrou. Eu sei que você está aí. O som dos passos parou. O silêncio ficou absoluto. E então, atrás dele, bem de perto, uma voz soprou. Sempre estive. Naquela noite, Ricardo deixou o apartamento. Nunca mais voltou. Mas quando alguém passa pelo corredor daquele lugar, às vezes é possível ouvir toque, toque, toque. E o som sempre para, atrás, de quem escuta. E se você ouviu esses passos agora enquanto eu narrava, não é coincidência. Às vezes o som segue, às vezes ele para, e às vezes ele fica exatamente onde você não pode ver. Se essa história mexeu com você, deixa o like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo relatos assim. Comenta aqui, qual foi o momento que mais te deixou tenso? Vou ler todos. E se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque tem sempre mais uma presença andando em silêncio por aí. Obrigado por ouvir até o fim. E se hoje à noite você ouvir um passo atrás de você, não vire. Apenas não vire.